Oi, povo, vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Sim, finalmente, apareceu a Margarida. Minha voz tá um pouco rouca ainda, porque eu acordei agora há pouco. E eu realmente sumi, peço desculpas, É ruim a gente deixar o canal muito parado, assim, por muitos meses. Mas eu não queria deixar passar o mês de dezembro, acabar 2025, sem trazer uma mensagem especial aqui pra vocês. E por que eu falo que é especial? Porque fez um impacto muito grande na minha vida. Deus me mostrou e eu acredito que o Senhor tem me mostrado coisas muito maravilhosas e importantes para que eu não saia do caminho dele e ache que nada está acontecendo de errado. E como eu acredito que muitos cristãos estão se tornando cada vez mais cegos diante das realidades desse mundo, porque às vezes está bem na nossa cara as coisas erradas acontecendo e nós simplesmente fechamos nossos olhos, continuamos nossa vidinha, regular, vida normal, e achamos que nada está acontecendo, mas sim está acontecendo muitas coisas. E na palavra do Senhor diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente não pode ter uma mente cauterizada, aquela mente que não pensa, que não raciocina no que está acontecendo no ambiente que você vive, no mundo atual. Nós temos que ser inconformados com esse mundo caído no maligno, como está atualmente. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero compartilhar com vocês algo que Deus me ensinou, E eu acho que quando são coisas tão importantes, ensinamentos tão preciosos vindo de Deus, é importante que a gente compartilhe com outras pessoas também que podem estar passando pela mesma situação. Às vezes, nós achamos que nossa vida está muito calma, muito tranquila, que estamos no caminho correto, nós que somos cristãos, e seguimos os mandamentos, a palavra de Deus, mas pode estar acontecendo justamente o contrário. A vida pode estar muito pacata, muito tranquila, porque você não está no propósito do Senhor para sua vida. E se você não está dando trabalho para esse mundo caído aqui, algo de errado não está certo. E o que o Senhor vem me mostrado nesse final de ano, e acredito que seja a mensagem mais importante, é que muitas pessoas estão usando o nome de Deus em vão, e cristãos estão fazendo isso, pessoas cristãs que estão, convictas da sua fé, da sua crença em Jesus, mas não sabem que estão usando o nome do Senhor em vão, porque ainda não entenderam, o que significa servir ao Senhor. E por que eu digo isso? Você que é cristão agora, quero falar justamente com você. Você já parou para pensar por um momento que em algum momento da sua vida você usou o nome do Senhor como um amuleto? Parece estranho dizer isso, Como assim? Eu sou cristã. Claro que eu não vou usar o nome do Senhor em vão. Claro que eu não acredito nessas coisas de amuleto, porque eu sigo a palavra de Deus. Mas acredite se quiser, muitos dos cristãos estão usando, o nome de Deus, o nome do Senhor, somente como um amuleto, como um amuleto da sorte, que ele vai falar aquelas palavras ali que é de Deus, que serve a Deus e que em nome de Jesus vai dar tudo certo, mas ele está fazendo isso e não obedece ao Senhor. Pois bem, se a pessoa diz que Deus está na frente daquele negócio, que segue ao Senhor, que está protegido em nome de Jesus, mas a pessoa não obedece o Senhor, a pessoa só está usando o nome de Deus como um amuleto, como uma espécie de proteção temporária. Eu vou ler na palavra de Deus um versículo que me fez refletir muito nesses últimos dias sobre como os cristãos muitas vezes estão cegos quanto a isso. Lucas 6:46. Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Vocês estão entendendo o que Jesus acabou de dizer? A gravidade disso para nós que somos cristãos, porque ali, naquela altura, Jesus estava falando com os discípulos, mas a palavra dele é viva e eficaz, e tudo que Jesus fala é perfeito e é para o nosso bem. Então eu vou ler mais uma vez, se você não prestou atenção, se você está aí desatento e não percebeu a importância desse verso na vida de nós que somos cristãos, filhos de Deus. Vamos lá, Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Percebeu o que Jesus está querendo nos chamar a atenção nesse momento? Como nós temos coragem de falar que Jesus é o Senhor das nossas vidas se a gente não o obedece? Isso me fez lembrar, de um vídeo que eu vi, um vídeo viral, um meme, como é falado hoje em dia. Mas nesse vídeo meme, o cara estava simplesmente cantando, imitando funkeiros
né, esses MCs, e ele dizia basicamente isso: obrigada, Senhor, obrigada por chegar até aqui. E aí ele complementava a música com: eu roubei, eu matei, eu fiz tal coisa errada, eu cometi todos aqueles pecados que vocês já devem imaginar aí, né, mulherada, não sei o quê. Ele resumiu tudo que as pessoas fazem de errado na nossa sociedade moderna, mas o cara sempre fazia a afirmação, né, obrigado Deus, obrigado Senhor, colocando Deus no meio daquela situação ali pecaminosa, intragável, que seria, né, a vida desse sujeito cantor. Mas é claro que esse jovem estava ironizando a situação, né, fazendo uma sátira, eu acho que é assim que chama, porque quantas vezes a gente vê pessoas na mídia, né, pessoas nas redes sociais, ou até mesmo na nossa família, amigos, pessoas à nossa volta, dizendo que servem a Deus, que são de Deus, né, que servem a Jesus, acreditam em Jesus, que são salvos, mas as pessoas têm vidas completamente pecaminosas. E, meus queridos, não vamos nos enganar. Se você tem uma vida totalmente pecaminosa, você faz tudo que não era para fazer, você não obedece à palavra do Senhor, você não tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Outras coisas são senhores da sua vida. Jesus não. Jesus não compartilha o trono dele, de Senhor soberano de todas as coisas, com ninguém. Então, se você realmente não faz o que Jesus nos ensinou e você não segue, né, o que a palavra de Deus nos diz, você não tem Jesus como Senhor da sua vida. Deus não está no trono da sua vida, pode ter certeza disso. E não sou eu que estou falando. A própria palavra de Deus nos mostra isso. Quantas vezes você já leu na Bíblia, você já ouviu, né, pregadores, pessoas, filhos de Deus te alertando, te avisando que nós precisamos seguir o Senhor Jesus. E seguir significa obedecer às palavras dele. Se você tem Jesus apenas como um amuleto da sua vida, que vai vir na hora do socorro que você precisa, você não está sendo cristão de verdade, desculpa. Você só está se aproveitando da misericórdia de Deus. Nós sabemos que a misericórdia de Deus é infinita e ela não depende dos nossos méritos, do que a gente faz. Ele é misericordioso e ponto. Eu falo isso baseando na minha própria vida e testemunho. Eu não mereço de forma alguma todas as coisas maravilhosas que Deus já fez para mim, cada livramento, cada bênção, tudo que Deus faz por mim é porque Ele é bom, porque Ele é meu Pai e é porque Ele é misericordioso. Não porque eu mereço. Deus é maravilhoso, ponto. Isso nós já sabemos. Mas você não pode se aproveitar que Deus é soberano, maravilhoso, tudo de bom que existe, todo-poderoso, para levar sua vida de qualquer jeito. Vamos lá acordar, nós estamos começando 2026, vamos começar com uma postura diferente, porque o final se aproxima, nós já sabemos disso. Muita gente pode ironizar isso, né? Os crentes vivem falando que o final está próximo. Já fala isso há 2000 anos, desde que Jesus, né, morreu e ressuscitou. Né, a igreja sempre fala que o final, né, tá chegando, que a gente precisa se consertar. Mas não deixa de ser verdade, porque ainda que a gente não saiba o dia e a hora que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a igreja dele, talvez ele não volte amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui a um ano, mas talvez o seu tempo aqui na Terra, o meu tempo aqui na Terra, acabe antes disso. E aí? Significa que Jesus voltou para você exclusivamente. E se a gente não sabe o dia nem a hora que Jesus vai voltar, nem que hora a gente vai morrer, porque talvez a gente morra antes disso, significa que nosso prazo aqui na Terra está esgotando. Mas imagine só, você passe a vida toda achando que é cristão, que está servindo a Jesus, mas no final das contas, né, no dia do juízo, você descubra que tudo isso foi em vão, porque você não estava com o Senhor Jesus como Senhor da sua vida realmente. Você só usava Jesus para ter seus ganhos pessoais, para ter proteção, para ter bênçãos, para ter condições, né, de viver a sua vida aqui na Terra, protegido. Mas você não permitia que o Senhor Jesus fosse realmente o Senhor da sua vida. Tenha em mente isso nesse final de ano, né? É uma época festiva que as pessoas às vezes param para refletir sobre a vida, ou tem gente que não liga para nada e só quer viver o momento, festando, fazendo tudo, né, que dá na telha. Mas você, cristão, não seja uma pessoa assim. Reflita se realmente Jesus está sendo o soberano, o Senhor da sua vida. Viu Jesus dizendo, né? Por que me chama de Senhor, Senhor, se você não faz o que eu digo? Permita que o Senhor seja soberano da sua vida. Não tome decisões por si mesmo, né? Não fique aí na terra pecando dia após dia, achando que está tudo certo, que depois é só pedir perdão, que Jesus vai te perdoar. Sabe por que ele te perdoa? Porque ele é misericordioso. Mas ele está atento a tudo que você está fazendo. Será realmente que você está permitindo que o Senhor seja
o soberano da sua vida? Ou será que o dinheiro é o Senhor da sua vida? Será que você mesmo é o Senhor da sua vida? Porque você que manda e desmanda, você não obedece a Deus, você faz o que quer, você acha que tudo é pro seu ganho próprio. E, gente, vamos parar um pouco de achar que a nossa vida é em torno do nosso umbigo, né? Que todas as nossas vontades têm que ser atendidas. Ah, porque eu sofri na infância. Ah, porque toda a vida eu sofri, então agora eu mereço isso e aquilo. Ah, eu mereço ser feliz. Cara, se eu te contar o que a gente merece, você ficaria surpreso. Mas eu não quero fazer um vídeo alarmante demais, né? Porque eu acho que quem é cristão aí já entende o que eu quero dizer. Mas enfim, que você, assim como eu, tire esse momento de reflexão na sua vida e se permita perguntar: será que eu estou usando o nome de Deus só como uma proteção instantânea? Um amuleto da sorte para me ajudar nos momentos que eu preciso? Mas a minha vida não é regida pelo Senhor, mesmo eu sendo cristão? Será mesmo que eu estou obedecendo a palavra de Deus? Espera aí, será que eu conheço realmente a palavra de Deus? Eu estou lendo e entendendo? E se depois de fazer todas essas reflexões, você enxergar realmente que o Senhor Jesus não está sendo o Senhor da sua vida, você está falando de Jesus só da boca para fora, nunca é tarde para arrepender, né? Se essa mensagem chegou até você, talvez é porque você precise. Talvez é porque Deus quer te dar uma nova chance de fazer tudo certo dessa vez. Sei lá quanto tempo nós temos ainda, né? De permitirmos que o Senhor Jesus seja o soberano, o Senhor da nossa vida. Mas como eu disse, o Senhor nosso Deus, graças a Deus, é misericordioso, né? Ele está de braços abertos para receber todos aqueles que se arrependem de viver uma vida de qualquer jeito, fazendo tudo o que quer, cometendo pecados todos os dias, falando coisas ruins, ouvindo coisas ruins, né? Vendo coisas ruins, fazendo coisas com a mãozinha, indo a lugares que não deve, fazendo tudo errado, mas acha que é um cristão. Tem tempo para se arrepender. Se você está vivo e está respirando agora, é porque você tem tempo. Que esse final de 2025 seja realmente o tempo que o Senhor Jesus é o Senhor soberano da sua vida. E da minha também, né, gente? Porque depois de tomar esse puxão de orelha do Pai, eu realmente vi que várias coisas na minha vida eu preciso consertar, porque como eu ouso dizer que Jesus é soberano, né? Que Jesus é o meu Senhor, se eu não obedeço Ele, né? Muitas vezes eu falo coisas que não deve, né? Palavras que nem deveria sair da minha boca, penso coisas que não deve, mas Jesus não quer nada disso.